Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar das recentes eleições europeias e, dentro delas, o avanço da extrema-direita no continente. Tá certo que não é um avanço homogêneo, a gente viu que a extrema-direita avançou mais em alguns países. O problema é que justamente esses países são talvez o que a gente poderia chamar de uma âncora da União Europeia, né? Estou pensando aqui primeiro no caso da França, e é bom citar o caso da França primeiro, porque ali é que você tem talvez uma extrema-direita com mais chance de virar governo no futuro próximo. Estamos pensando aqui, né, na reunião nacional, né, ou no reagrupamento nacional, partido da Marine Le Pen, que pode levá-la, inclusive, à presidência daqui a algum tempo. E a gente sabe que o presidente francês, Emmanuel Macron, ele chamou eleições antecipadas para a França, logo depois disso, dissolveu o parlamento, e aí ao dissolver o parlamento num sistema semipresidencialista, da mesma forma como seria num parlamentarista, você tem a antecipação das eleições, e elas vão ocorrer agora, né? Um mês depois aí das eleições europeias, então o intervalo é curto, é uma jogada evidentemente de alto risco do Macron essa, né? De chamar eleições tão em cima da hora, de uma grande vitória, um avanço, né? Não ao ponto de se tornar maioria, mas ao ponto de crescer bastante da extrema-direita francesa. Claro que isso coloca dúvidas sobre o futuro da política democrática no continente, quando você tem esse tipo de possibilidade. Mas nós vimos também um avanço grande da extrema-direita na Alemanha, em particular no leste alemão, na antiga Alemanha Oriental, onde, pelo que eu me lembro agora do mapa, pode ser que tenha escapado um ou outro pedacinho, mas em todos os distritos da Alemanha Oriental, o partido mais votado foi a Alternativa para a Alemanha, né? O partido da extrema-direita, partido que pode muitas vezes ser considerado um partido neonazista. A gente viu há pouco tempo aquela deputada da Alternativa para a Alemanha que veio ao Brasil, se reuniu com a família Bolsonaro, tirou foto com eles, que é inclusive neta, né, de um ex-ministro das Finanças, de Adolf Hitler. A gente viu mais recentemente um outro membro da Alternativa para a Alemanha que falou que o pessoal da SS nem todo mundo era bandido, alguns até que talvez fossem caras legais. Acabou, inclusive, sendo afastado, né, da cena pública do partido por conta disso, né, afastado aí da possibilidade de disputar posições mais importantes. A própria Alternativa para a Alemanha, digamos, está tão à direita que até o bloco da extrema-direita no Parlamento Europeu a excluiu dali. Então, veja em que pé estamos. E tem também, claro, o caso da Itália, né, com a Giorgia Meloni, que é a primeira-ministra italiana, né, dos Fratelli d'Italia, os irmãos da Itália. Esse é o nome do partido dela, que é também um partido de extrema-direita, mas que vem aí talvez fazendo um jogo meio ambivalente, né? Ao mesmo tempo que mantém ainda em certas oportunidades aquele discurso muito radical, toca um governo que talvez pareça mais até muitas vezes com um governo da direita mais tradicional do que com um governo de extrema-direita, e tem aí criado uma certa, vamos dizer, uma certa aproximação com, né, a direção, né, com, vamos dizer, o governo, né, do Conselho Europeu, sabe-se lá exatamente buscando o quê. Então a gente vê uma aproximação entre a presidente do Conselho Europeu e a primeira-ministra italiana. Não sabemos exatamente onde esse negócio vai chegar. Mas o fato é que em outros países da Europa, esse avanço da extrema-direita não foi tão grande, mesmo nos países nórdicos, onde nós vimos recentemente a extrema-direita, inclusive, chegando ali a coalizões, né, de governo. Ali você não teve esse resultado tão significativo, mas no cômputo geral, o fato é, a extrema-direita cresceu na política europeia e cresceu em países-chave. O que isso significa? Que implicações isso traz, por exemplo, para nós aqui também, no Brasil? A gente vai ter, no segundo semestre, eleições nos Estados Unidos, com Trump hoje aparecendo como favorito, né? Se você tem a extrema-direita avançando na Europa, você tem a extrema-direita com grande chance de vencer as eleições nos Estados Unidos, e você tem a extrema-direita brasileira, né? A extrema-direita bolsonarista, se assanhando, tanto que o Bolsonaro soltou rojões no seu
Twitter, nas suas redes sociais, logo depois que houve essa vitória da extrema-direita na Europa, falando que agora os ventos mudaram, que esse negócio de descarbonização está sendo rejeitado, até ESG, né? Aquele novo fetiche das empresas, né, do mundo corporativo aí, valorizando meio ambiente, governança, sustentabilidade, isso também está sendo superado, pauta identitária, enfim. O bolsonarismo comemorou esse avanço da extrema-direita na Europa, como já havia comemorado há algum tempo a vitória do Javier Milei na Argentina. O que esse cenário ele mostra para nós e o que a gente pode esperar, inclusive naquilo que diz respeito às relações, portanto, com o Brasil, né, e com outras regiões do mundo. Enfim, para tentar entender essa história, a gente recebe aqui, pela segunda vez aqui no Fora da Política Não Há Salvação, o Vinícius Bivar. Né? O Vinícius está fazendo o seu doutorado justamente estudando temas relacionados a isso. A gente quer depois conversar um pouco sobre isso também, mas talvez para o final desse episódio, né, sobre como é que, no caso aqui, né, o anticomunismo na Europa, na Alemanha, no Brasil, ele foi um elemento importante, inclusive aí, desse avanço da própria extrema-direita, mas isso a gente deixa mais para o final. Mas o Vinícius faz o seu doutorado na Universidade Livre de Berlim, ele é também pesquisador, membro do Observatório da Extrema-Direita, do OED, e eu quero aqui, primeiro de tudo, agradecer a ele por ter topado fazer essa conversa, quero dar as boas-vindas, e vou começar pedindo aí, de maneira um pouco mais ampla, uma análise. Vinícius, o que essas eleições europeias mostraram naquilo que diz respeito a esse avanço da extrema-direita? Por favor. Olá, Cláudio. Primeiramente, agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui novamente no Fora da Política Não Há Salvação. Cumprimentar também a audiência do podcast. Para mim é uma satisfação enorme retornar. E respondendo a sua pergunta, acho que você foi muito preciso nas suas colocações introdutórias. A história do avanço da extrema-direita no contexto dessas últimas eleições parlamentares europeias, ela é essencialmente uma história francesa e alemã, né? E explico o porquê dessa afirmação. Essencialmente no caso francês, nós observamos um avanço expressivo dessa ultradireita, simbolizada pelo Rassemblement National, né, pelo partido da Marine Le Pen, que efetivamente se converteu em maior força dentro do número de cadeiras alocado à França, né, no Parlamento Europeu, suplantando, portanto, o partido do presidente Emmanuel Macron. E também, no caso da Alemanha, consolidou-se algo que já vinha sendo identificado nas pesquisas de opinião a respeito da conversão da AfD nessa espécie de segunda força política, né? Em ambos os casos, o que se observou foi uma guinada ainda mais à direita, né? Tanto no caso francês quanto no caso alemão. No caso alemão, simbolizada sobretudo pela vitória dos cristãos-democratas, né, partido da ex-chanceler Angela Merkel. E por que eu excluí a Itália dessa análise? Porque, essencialmente, o caso italiano ele é um pouco mais específico. Basicamente, o que aconteceu com o partido Meloni, né, para além de ser uma exceção no ambiente de impopularidade dos governos de ocasião, generalizado na Europa, né, a Meloni conseguiu em alguma medida manter um nível de popularidade bastante elevado, o incremento de votos que a Meloni teve nessas eleições parlamentares europeias foi essencialmente por meio da canibalização de outros partidos de extrema-direita, nomeadamente a Lega e o Movimento 5 Estrelas. Então a Itália ela pode ser classificada ou colocada aí num aspecto específico, merece talvez uma análise específica para o caso italiano. Dito isso, então, talvez um panorama, né, dentro dessa diversidade que compõe a Europa. A gente viu também governos de ultradireita, como o caso do Orbán, como o caso do governo da Eslováquia, como o caso da Polônia, como o caso da Bélgica, governos que são tradicionalmente governos mais à direita e que tiveram também uma votação aquém daquilo que se esperava inicialmente, né? O caso do Orbán talvez seja o mais emblemático nesse aspecto. Claro, continua sendo o Fidesz o maior partido da Hungria dentro dos assentos que são alocados à Hungria no Parlamento Europeu,
Contudo, o Fidesz teve um desempenho aquém do que se esperava inicialmente, né? Se esperava uma maioria absoluta, não foi isso que se observou. Então, de maneira geral, se a gente pode traçar algum tipo de conclusão mais ampla a respeito dessas eleições europeias, essa seria de que, com exceção da Itália, onde a coalizão governista acabou beneficiada nesse contexto, essa foi uma eleição marcada pela ascensão de governos de oposição. Né? No caso da Alemanha, a gente tem Olaf Scholz, os verdes e os liberais, todos perdendo assentos para a CDU e para a AfD primordialmente. A mesma coisa no caso francês, nesse caso com a vitória do Rassemblement National. Então a gente observa, de certa forma, uma tendência, né? Se a gente tentar traçar algum tipo de padrão, eu diria que esse é o padrão. Esse foi um ciclo eleitoral, um pleito que beneficiou em larga medida os partidos de oposição, à exceção novamente da Itália. Quer dizer, e aí a extrema-direita, digamos, levou vantagem por não estar no governo em vários lugares, né? Exato. Exceção, como você já colocou, feita a Itália, né? Quer dizer, estar na oposição, jogar pedra nesse momento foi benéfico, né? Exato. Eleitoralmente isso provou benéfico para esses partidos, né? E aí existem uma série de razões que vão justificar quais são os movimentos essencialmente que vão ocupar esse espaço de oposição que acaba se beneficiando, né, desse processo de enfraquecimento das coalizões governistas. No caso da Alemanha foi a CDU e a AfD, no caso da França o Front National, então isso também vai gerar uma certa especificidade. Chama atenção também o caso da Península Ibérica, né, onde tanto o Chega quanto o Vox não tiveram desempenhos tão expressivos quanto se imaginava, então também aí é uma nota dentro desse discurso mais amplo, né, que vem sendo veiculado aí, sobretudo na imprensa, né, da ascensão da extrema-direita, e é muito curioso porque eu tenho visto análises que geralmente vão para um campo que enfatiza muito essa questão da ascensão e, de fato, ela merece ênfase na medida que, como você também citou na sua introdução, Alemanha e França são os dois países mais populosos da União Europeia e, consequentemente, os que têm mais assentos no Parlamento Europeu. Ou seja, uma ascensão da extrema-direita... São as duas maiores economias também, né? Exatamente. Ou seja, uma ascensão da extrema-direita nesses dois países, ela tem um impacto desproporcional dentro da formação e da conjuntura que se desenha ali dentro do Parlamento Europeu. Mas, se analisado de forma mais ampla, sobretudo olhando para esses contra-exemplos, né, o caso dos países nórdicos, já citei a Hungria, já citei a Eslováquia, a Bélgica, próprio caso da Península Ibérica talvez também possa entrar nessa avaliação, a gente observa que não é necessariamente um fenômeno generalizado, que a extrema-direita estaria tomando conta da Europa como um todo. Esse é um fenômeno muito localizado, e inclusive quando se avalia quem foram os principais partidos que perderam assentos no Parlamento Europeu, também a gente observa um peso desproporcional de França e Alemanha nesse processo, sobretudo com liberais e verdes sendo os principais prejudicados, né, desse processo de ascensão da extrema-direita, que, de certa forma, também pode, se a gente olha de forma mais ampla, né, os partidos do centro para a esquerda, todos praticamente perderam assentos, do centro para a direita, todos praticamente ganharam assentos, ainda que em níveis diferentes, né, mas centro-esquerda, de maneira geral, e centro-direita continuam sendo as duas maiores bancadas, né. Aliás, eu queria te perguntar um pouco sobre isso, né, porque se enfatizou muito, né, esse crescimento da extrema-direita, sobretudo nesses dois casos nacionais, aí, França e Alemanha. Mas o fato, quando a gente olha para a composição do Parlamento Europeu, a gente ainda tem uma maioria, digamos, do campo democrático. Né? Não estamos falando do campo extremista. Menos do campo democrático à esquerda, né, por conta dessa derrota importante que partidos do campo socialista, do campo ambientalista sofreram. Mas essa direita moderada, essa centro-direita democrata cristã, ou de outros cortes, né? Estou pensando em democrata cristã no caso da Alemanha, ela se saiu bem, até em alguns casos cresceu, e consegue manter ser o maior grupo, né? Primeiro, maior agrupamento. E, digamos, somada aos setores que, mesmo perdendo, diminuindo, da esquerda e da centro-esquerda, enfim, os dois juntos acabam compondo uma maioria dentro do Parlamento Europeu, né? Então, você tem, na realidade, ainda que dividida internamente entre esquerda e direita, mas o campo democrático ele continua sendo um campo majoritário em contraposição à extrema-direita.
Sim, Cláudio, essencialmente o que a gente precisa observar é como essa direita tradicional, essa direita do campo democrático, ela vai se comportar dentro do Parlamento Europeu, se ela vai continuar buscando essa aproximação com campos da ultradireita, né? A gente viu, sobretudo, uma aproximação entre a Giorgia Meloni e a Ursula von der Leyen, né? Nesse caso, a gente observa um certo flerte aí dessa direita democrática com partidos de ultradireita, como é o caso da Meloni, uma aproximação e um movimento até da própria Meloni também, de aproximação em relação ao centro, né? Uma moderação de algumas posturas, ainda que dentro da chave do que é a ultradireita, a pauta migratória, a questão ambiental. A Meloni mantém as posições que são tradicionais e associadas a partidos como a AfD e o Front National, mas, por exemplo, no que tange à guerra da Ucrânia, a Meloni tem uma posição bastante particular, né, pró-OTAN, a favor do apoio europeu ao esforço de defesa ucraniano. Então, ela buscou, de certa forma, incorporar determinados elementos também da agenda dessa direita moderada, no sentido de favorecer essa aproximação. É claro que ainda existem mais pontos em comum, eu diria, e o cenário mais provável é que justamente a gente tenha a construção de uma parceria nas pautas que são fundamentais, de integração regional, meio ambiente, entre o grupo dos social-democratas e o EPP, né, o Partido do Povo Europeu, que é esse partido da centro-direita, ou esse grupo parlamentar, né, são na verdade grupos multipartidários. Então, a tendência é que esses dois grupos parlamentares continuem dialogando em temas relacionados à integração europeia, ajuda à Ucrânia, a zona do euro, desenvolvimento econômico, uma série de pautas que acabam por aproximar esse espectro de centro. Mas é fato que se observou, sobretudo nos últimos anos, uma certa aproximação do EPP em relação, sobretudo, aos conservadores e reformistas, né, que é um desses grupos que reúne alguns partidos de ultradireita, nomeadamente o Fratelli d'Italia da Meloni, ainda que não tenha se observado um movimento semelhante em relação ao Identidade e Democracia, que é o grupo ainda mais à direita dentro do Parlamento Europeu. A própria Ursula von der Leyen, no seu discurso da vitória após essa eleição europeia, declarou que o objetivo de um eventual novo mandato na Comissão Europeia seria justamente lutar contra a extrema-direita e a extrema-esquerda, né? Lutar contra os extremos. Isso, palavras dela. Então, essencialmente, é o cenário mais provável e que se desenha, dada essa distribuição de assentos, é novamente uma parceria mais profunda entre as forças tradicionais de centro-direita e centro-esquerda, mas a saber e a ver o que efetivamente vai acontecer em relação a esse flerte que já vem ocorrendo entre o EPP e os conservadores e reformistas. Aliás, essa é uma coisa que é interessante a gente tentar entender, né? Essa extrema-direita no Parlamento Europeu está dividida. O que são exatamente cada um desses dois grupos que a compõem, né? Lembrando que a AfD, no fim, parece estar fora dos dois, né? Ela não consegue ficar em nenhum dos dois. Então você tem os dois grupos da extrema-direita, os dois blocos parlamentares e mais a AfD, digamos assim. Exatamente. Mais a AfD e o Fidesz, né? O Fidesz também faz parte desse grupo de também, independentes, né? Exatamente. Ele foi expulso do EPP e hoje integra... porque ele estava no grupo do que seria a direita moderada e não é moderada. Exatamente. Não é que ele foi expulso da extrema-direita por ser extremista demais, né? Exatamente. É um caso ligeiramente diferente, mas existe uma perspectiva, ainda que nada concreto tenha sido executado até o momento, de que a AfD e Fidesz constituam um novo grupo parlamentar. Né? Essa é uma possibilidade. O campo independente cresceu muito, né? São 62 assentos agora ocupados por esse grupo independente, e uma das possibilidades que se ventila, ainda que não exista nada concreto, pelo menos no momento, é a criação de um novo grupo parlamentar a partir desses partidos excluídos das demais famílias parlamentares. Então, essa é uma possibilidade a também ser acompanhada de perto por quem se interessa pelo tema da ascensão da ultradireita na Europa. Mas, em relação a essa divisão da ultradireita, existem algumas pautas que são comuns. Eu diria que essencialmente duas. Primeiro, a pauta migratória. Esse é o carro-chefe
digamos assim, da ultradireita europeia. Tanto a AfD, quanto o Front National, quanto o Fratelli d'Italia, todos eles têm na pauta migratória um certo senso comum a respeito de qual seria a direção na qual a União Europeia deveria seguir em relação ao controle das suas fronteiras. E o segundo, que é relativamente mais recente, está relacionado com a pauta ambiental. Recentemente, a oposição à pauta ambiental ganhou um certo destaque, principalmente em países como a Alemanha, onde o impacto da guerra da Ucrânia e o aumento expressivo que se observou num dado momento dos preços de energia, né, devido à interrupção do fornecimento de gás barato que vinha da Rússia, ele acaba favorecendo a instrumentalização por parte do AfD de um discurso anti-guerra da Ucrânia, ou anti-participação ou intervenção da Alemanha na guerra da Ucrânia, que se estrutura em torno do argumento de que não seria do interesse da Alemanha participar desse conflito ou se envolver, ainda que apenas como fornecedor de armas para o esforço de defesa ucraniano nesse conflito, na medida em que seria mais interessante do ponto de vista do que seriam os interesses estratégicos da Alemanha manter boas relações com a Rússia e, consequentemente, manter o fluxo de gás barato que chegava até a Alemanha e que sustentava e que, de certa forma, foi importante nesses últimos 20 anos para o crescimento econômico alemão, sobretudo em segmentos mais tradicionais da indústria, né, indústria metalúrgica, indústria química, que ainda são muito fortes na Alemanha. Né, de certa forma, quando comparado a outras economias desenvolvidas, né, que sofreram um processo de desindustrialização muito mais acentuado, a Alemanha ainda é, de certa forma, uma ilha, na medida em que ela conseguiu preservar algumas dessas indústrias mais tradicionais no seu próprio território, em contraposição à própria França ou aos Estados Unidos, né? Então, nesse sentido, houve também uma instrumentalização dessa pauta ambiental por parte da extrema-direita, relacionada, aí no caso da Alemanha, por exemplo, com a guerra da Ucrânia, em alguns casos relacionada também à questão da imigração, a ideia de que esses imigrantes não teriam, e aí é um argumento um pouco contraditório até, de determinados segmentos da ultradireita, que enxergam, por exemplo, nos imigrantes uma ameaça a essa transição verde que viria acontecendo, já que os imigrantes não carregariam os mesmos valores dos cidadãos europeus em relação à defesa do meio ambiente, né? Isso ecoa um certo ecofascismo, né? Que também é uma... Exato, e que foi muito popular durante a pandemia do coronavírus. A gente teve determinados movimentos vinculados à pauta ambiental abraçando determinados discursos anti-imigração, discurso anti-ciência, anti-vacina. Então, a Europa e a ultradireita europeia, na verdade, ela é um campo bastante complexo, ainda que nesses dois pontos especificamente, imigração e meio ambiente, haja um certo consenso. E aí, quando a gente vai para outros aspectos, modelo de desenvolvimento econômico, questão de segurança, política externa comum, própria zona do euro, aí a gente já tem uma fragmentação maior, aí a gente já tem vários grupos de interesse dentro dessa ultradireita defendendo posições distintas. Casos mais emblemáticos são, por exemplo, a AfD, que é pró-Rússia, mas talvez por uma perspectiva baseada na inação, né, ou contra a intervenção da Alemanha no conflito entre Rússia e Ucrânia, na medida em que seria do interesse da Alemanha manter o fornecimento de gás barato e, portanto, boas relações com o regime de Vladimir Putin, enquanto a Meloni, por exemplo, adota já uma postura mais pró-OTAN. Inclusive, esse foi um dos carros-chefes dessa aproximação entre Meloni e von der Leyen, né, justamente a questão da Ucrânia. Então a gente começa, quando a gente vai para outras pautas, a ver uma certa fragmentação e até uma certa divisão de posições dentro dessa ultradireita, né? Inclusive dentro dos blocos parlamentares, né? Não é só uma questão de conservadores e reformistas contra identidade e democracia. O identidade e democracia até é em alguma medida um pouco mais homogêneo, mas os conservadores e reformistas são um bloco bastante heterogêneo, né, e que reúne partidos que, inclusive... São os nomes dos dois blocos da extrema-direita, dos dois blocos Identidade e Democracia, exatamente. E... Desculpa. E Identidade e Democracia e Conservadores e Reformistas.
Conservadores e reformistas, isso. O que, Exatamente, aliás, são esses um nome também curioso, né? Exato. Não chega a ser uma contradição, você pode ser um conservador reformista, mas geralmente você não imagina que essas coisas vão estar juntas. Exatamente, mas acho que é indicativo justamente da diversidade de posições que convive dentro desse bloco parlamentar. Né? Então, o Identidade e Democracia, os conservadores e reformistas são justamente um exemplo, né, dessa fragmentação de posições, à exceção desses dois aspectos concretos da imigração e do meio ambiente, que caracteriza essa extrema-direita europeia em ascensão. Aliás, uma outra coisa que eu queria entender um pouco. A gente teve, durante muito tempo, uma posição muito fortemente anti-europeísta por parte da extrema-direita, e acho que era uma questão mais ou menos disseminada na extrema-direita europeia, né? E agora, a gente parece estar vendo uma mudança nisso. Muita gente diz que teria a ver com o Brexit, que foi tão ruim para o Reino Unido, que acabou fazendo com que aqueles que antes apoiavam a história, né, a ideia de sair da União Europeia, começam a olhar para isso como uma má ideia, o que, aliás, é interessante, né, porque você vê uma extrema-direita que mudou de uma posição doutrinária anti-europeísta, mais ultranacionalista, para uma posição que, talvez sendo ultranacionalista ainda em outros campos, deixa isso de lado, eventualmente mirando muito mais nos imigrantes que vêm de outros lugares da Europa não, né, de fora da Europa, né, os imigrantes que vêm do norte da África, que vêm da Turquia, que vêm dos mais variados lugares, inclusive até da América Latina. Você pode explicar um pouco essa mudança de caminho que ocorreu com relação à posição relativa à União Europeia? É engraçado que foi um processo, né? Na sua origem, esses partidos se posicionavam como eurocéticos, questionavam a necessidade do processo de integração europeia com base no apego a uma certa identidade nacional e a diferenças entre os próprios países europeus em termos de desenvolvimento, em termos de cultura, em termos de língua. Então havia uma resistência, de certa forma, nacionalista, né, a esse projeto europeu. Com a ascensão dessa extrema-direita mais recente, sobretudo a partir da crise de 2008, né, começa a ganhar atração argumentos mais radicais que defendem o desmembramento do projeto europeu. E aí começa, né, no bojo desse argumento e dessa discussão, que surge o Brexit, e a partir disso propostas semelhantes na Alemanha, o Dexit, na França, o Frexit, na Grécia, o Grexit, e por aí vai, né? Então esse momento, 2015 e 2016, sobretudo, onde a gente tem crise dos refugiados, né, um fluxo bastante expressivo de refugiados, sobretudo da Síria e do Afeganistão, eleição de Donald Trump, que cumpre um papel legitimador fundamental para essa extrema-direita europeia e contribui de forma decisiva para a normalização de determinadas pautas que eram consideradas pautas típicas de extrema-direita, nomeadamente a questão da imigração, né? E aliado ao Brexit, que naquele momento ainda era visto, né, antes de efetivamente se concretizar, ainda era visto como algo positivo, então você tem uma radicalização dessa posição anti-europeísta, e aí começam a pipocar justamente esses movimentos, Grexit, Dexit, Frexit e por aí vai. Com o fracasso do próprio Brexit, né, e toda a situação, o imbróglio político e econômico no qual a Inglaterra acabou se enfiando a partir da votação para deixar a União Europeia, essa posição perde espaço. Ela perde espaço não só entre os partidos, como ela perde espaço também perante o eleitorado. Então essa acaba se tornando uma pauta um pouco tóxica, de forma que os partidos dessa ultradireita elas vão moderar o seu discurso, falando agora não em uma saída efetiva da União Europeia ou na dissolução do projeto europeu, mas na construção, por exemplo, como foi o caso da campanha da AfD desse ano, de uma federação de nações europeias, né, contra o superestado União Europeia, né, defendendo federação a tese não no sentido de gerar centralização, mas do contrário, de descentralizar, exatamente, de descentralizar, de trazer novamente o poder para os parlamentos nacionais, esvaziando assim o parlamento europeu. Essa é a tese, né? Porque justamente... Parece só um comentário. Parece um pouco aquela discussão do copo meio cheio, meio vazio, né? Exato. Você pode dizer que, na realidade, a União Europeia é uma confederação, uma união frouxa. Uhum. Exatamente. Os caras estão achando que ainda assim é demais, né?
Exatamente. Na visão desses partidos de extrema-direita, a União Europeia se consiste em um superestado. Né? É como se houvesse uma instituição supranacional que controlasse a vontade ou impedisse que os parlamentos nacionais atuassem em determinadas pautas. Porque a gente sabe que não é assim que funciona. Né? Efetivamente, a União Europeia não tem jurisdição sobre uma série de aspectos relacionados à política doméstica dos países. Ela meramente atua, primeiramente como um órgão consultivo, mas sobretudo como um órgão legislativo para temas que são comuns do bloco. Né? Então, defesa de fronteiras, algum nível de diplomacia comum, né? E assinatura de acordos internacionais, o caso do acordo União Europeia-Mercosul, por exemplo, que também é um contra-exemplo para essa narrativa da ultradireita, justamente porque é a partir da resistência de parlamentos nacionais que o acordo não vai avançar. Né? Existe, a nível europeu, um grande interesse em que esse acordo avance. Acontece que, enfim, por interesses específicos de determinados Estados-membros, nomeadamente a França, por exemplo, que tem por tradição, né, proteger o seu setor agrícola, nomeadamente do caso francês, esse acordo não tem avançado. Então a gente observa, num caso como esse da discussão entre o acordo de comércio entre Mercosul e União Europeia, como os parlamentos nacionais continuam tendo um poder significativo, inclusive naquilo que seriam questões mais amplas e de interesse do bloco como um todo. Mas o fato é que a extrema-direita se apropriou dessa narrativa da União Europeia como essa espécie de superestado que controlaria ou limitaria a capacidade de ação dos Estados-membros, e esse discurso ele encontra alguma atração eleitoral. Né? Ele encontra alguma atração eleitoral, um pouco por incompreensão do que é a própria União Europeia. Né, a gente viu isso muito durante o Brexit, né, onde muitas entrevistas foram feitas e pesquisas de opinião em meio aos eleitores ingleses que mostravam um desconhecimento profundo a respeito de o que é a União Europeia, quais são as principais instituições, como ela funciona, quais são as atribuições da União Europeia, quais são as atribuições dos Estados-membros. Então existe um descompasso, né, que muito se fala na literatura da ciência política, em um déficit democrático, né, dessa União Europeia, justamente devido a essa desconexão entre o eleitor europeu comum e as instituições europeias em Bruxelas, sobretudo. Então, nesse sentido, me parece que a extrema-direita conseguiu capitalizar em torno dessa noção da Europa como uma espécie de superestado e deixou de efetivamente defender uma ruptura do projeto europeu, uma saída completa da União Europeia, e passou então a advogar essa reforma, digamos assim, que esvazia na prática o Parlamento Europeu, ainda que não extingua, né? Então esse foi essencialmente a mudança, ou a maneira como esse discurso se alterou ao longo dessa última década, né? E esse é um aspecto curioso também, porque esse é um fenômeno de curtíssimo prazo, foram 10 anos, né, onde a gente passou por esse movimento nacionalista, uma acentuação ali em torno de 2015, 2016, e agora uma revisão dessa posição já um pouco mais moderada, questionando não a Europa como um todo, a União Europeia como um projeto, e sim o suposto excesso de poder que as instituições europeias teriam quando comparadas aos parlamentos nacionais, pelo menos isso na visão dessa ultradireita. Deixa eu entender um pouquinho o caso francês, se você puder explicar um pouco melhor, né? Porque, como eu falei até na introdução, me parece que essa jogada do Macron é uma jogada de altíssimo risco, né? Porque justamente a extrema-direita vem subindo, e aí ele chama a nova eleição para daqui a 30 dias, basicamente. Ou seja, ele corre o risco de criar uma situação que é o tal do gabinete de coabitação que o semipresidencialismo francês possibilita, que ele ser um presidente que vai cuidar só da diplomacia e, eventualmente, da defesa, né, da política externa, enquanto todo o resto, inclusive política econômica e até política migratória, tudo isso ficaria a cargo do primeiro-ministro que viesse a ser formado, né, não sendo o partido dele ou uma coalizão que o apoie vitoriosa nessas próximas eleições, é um primeiro-ministro, por exemplo, possivelmente, né, do reagrupamento nacional da Marine Le Pen. Como é que você analisa essa situação francesa? Essencialmente, o presidente Emmanuel Macron mirou no caso Pedro Sánchez. Não sei se você se recorda do que aconteceu recentemente na Espanha.
Exatamente, onde Pedro Sánchez também, diante de uma derrota eleitoral, convoca novas eleições e acaba saindo fortalecido desse processo. Depois vem um escândalo de corrupção envolvendo a mulher dele, que inclusive gerou a ruptura de relações diplomáticas entre Espanha e Argentina, mas esse é um outro tema. Mas essencialmente... Por causa da indelicadeza do Milei, né? Exatamente. Uma reunião do Vox na Espanha em que ele fala que a mulher do presidente é corrupta. Depois, só que ele sem nominá-la diretamente. Aí depois, quando deu o embrolho, ele falou, vestiu a carapuça. Exatamente, mas fez, né? Enfim, a velha história, né? Você não dá nomes, mas todo mundo sabe de quem você tá falando. Claro. Né? Quem é bom. E essencialmente esse foi o caso francês. Assim, a minha avaliação desse movimento do Macron tem muita relação com o que aconteceu na Espanha, uma tentativa de emular esse processo que acabou reconduzindo o Pedro Sánchez ao poder ligeiramente fortalecido, pelo menos do ponto de vista simbólico, né? Acho que o Macron tenta emular isso. Esse é o melhor cenário possível. É, eventualmente, por exemplo, o próprio partido do presidente Macron recuperando a sua maioria no parlamento e conseguindo efetivamente governar com um pouco mais de autonomia até 2027, quando são as próximas eleições presidenciais. Probabilidade desse cenário, muito baixa. Né? Qual é o cenário mais provável? O cenário mais provável é um cenário de ganho expressivo de assentos no parlamento francês por parte do Rassemblement National, que gere, justamente como você mencionou, esse governo de coabitação. E aí qual é a expectativa do Macron? Que esses 3 anos de coabitação sirvam como 3 anos de corda para que a ultradireita se enforque. Essencialmente a expectativa de que, diante de determinados temas sensíveis que estão na agenda do governo francês, nomeadamente a questão, a questão fiscal, né? Então, necessariamente o governo francês ele vai ter que ou aumentar impostos ou reduzir gastos nos próximos anos para justamente manter o déficit sob controle. São medidas obviamente impopulares e se isso cai no colo efetivamente num partido como a Marine Le Pen e isso é mal gerido, isso compromete futuramente as chances da Marine Le Pen de chegar à presidência em 2027. Outro aspecto que poderia ser benéfico, né, ainda que prejudicial no curto prazo, mas talvez benéfico no longo prazo, seja a capacidade que a participação de um governo do partido da Le Pen em um governo tenha de minar o discurso antissistema do partido. Né? Então, veja bem, isso aqui, vocês participaram desse governo, todos os problemas que foram advindos das medidas que foram tomadas pelo governo nos últimos 3 anos também são responsabilidade do Front National. Então isso eliminaria essa cartada que é frequentemente mobilizada, não só pelo Rassemblement National, mas também por outros partidos de ultradireita da Europa, não, veja bem, nós não somos o governo é corrupto, o governo é ruim, o governo é incompetente, mas nós somos diferentes, nós somos capazes de promover as mudanças que vão de encontro aos interesses da população francesa ou alemã. Então, nesse sentido, me parece que o cenário mais provável e talvez o que justifique essa aposta do Macron seja esse, de que fazendo parte do governo durante esses 3 anos até a próxima eleição presidencial, o Rassemblement National se complique o suficiente a ponto de minar uma eventual candidatura à presidência da própria Marine Le Pen ou do Jordan Bardella ou de quem for a principal liderança do partido naquele momento. O Bardella que hoje é o segundo grande nome, né, do Rassemblement. Exato. A Le Pen essencialmente se removeu um pouco da liderança do partido. Ela tem uma dificuldade muito grande de se desvencilhar da herança política do pai, né, que era inclusive muito mais radical, negacionista do Holocausto e tinha uma série de outros problemas. Ela procurou, né, justamente como é uma característica também desses movimentos, do que o Casmudi chama de quarta onda, né, da ultradireita, esse processo de normalização ou de mainstream. A Le Pen conseguiu fazer isso em alguma medida, conseguiu normalizar determinadas pautas anti-islâmicas, anti-imigração, baseadas num certo cristianismo secular, por mais contraditório que esse termo logo pareça, França, né? A ideia. Né? Exatamente. A defesa, ainda que por uma justificativa secular de uma moral cristã ocidental,
Então a Le Pen buscou normalizar todos esses discursos que são tradicionalmente associados à extrema-direita, conseguiu até certo ponto, mas esbarrava em grande medida no próprio nome. E a eleição do Bardella como líder do partido, de certa forma, busca avançar um pouco mais nesse processo de normalização do Front National e, como parte desse reposicionamento de marca do partido, que foi feito inclusive levando à mudança de nome, né, se desvincular da herança do Jean-Marie Le Pen e do Front National tradicional, ali sobretudo da década de 70 e 80. Né? Então, essencialmente esse é o cenário. É por essa razão que o Bardella foi colocado ali, essencialmente também para dialogar com jovens. Né? Ele tem 28 anos, então 28 anos e uma presença... 28. E uma presença nas redes sociais muito expressiva. Mais jovem que o Boric. Isso, ele é mais jovem que o Boric. E então, essencialmente, foram essas as razões, né? Foi esse combo, a tentativa de se desvincular da imagem do Jean-Marie Le Pen, como parte desse projeto mais amplo de reposicionamento do Front National agora como Rassemblement National, e uma tentativa de apelar justamente a esse público mais jovem, que está engajado digitalmente de forma mais ativa, que não responde tão bem a maneira como se fazia política tradicionalmente, né? Então, a coisa do boca a boca nas ruas das cidades, por exemplo, propagandas de televisão, outdoors em cidades, que não tem uma ressonância com essa população, que está sobretudo nas redes sociais. Então, o Bardella ele vem ocupar esse espaço e contribuir para o aprofundamento desse processo de normalização, né, do Front National, agora Rassemblement National. Agora, eu ouvi algumas análises de gente até dizendo que o Bardella, eu não sei se eles chamam de Bardella ou na França talvez de Bardella, não sei como é que eles o chamam, realmente não sei. Ele não é mais radical do que a Le Pen? Aí a minha dúvida é como é que ficaria isso dentro desse projeto de normalização ou de atenuação dessa imagem muito radical da Marine Le Pen. Ou do próprio partido, né, no caso. Em várias pautas ele é sim. Na pauta migratória, por exemplo, na pauta de costumes, todas essas são pautas onde ele tem um discurso, inclusive, mais radical. A apresentação desse discurso é que é mais palatável, sobretudo para um público jovem. Né? Então houve também uma mudança não só do discurso, até do discurso não houve uma mudança tão profunda, o discurso continua em larga medida o mesmo, mas a maneira como esse discurso é apresentado e a predisposição também da juventude europeia, e a gente pode falar num fenômeno um pouco mais amplo, né? A gente percebe uma certa guinada mais à direita dos jovens na Europa em relação a, por exemplo, a geração dos pais deles, que cresceu ali no contexto do fim da Guerra Fria, unificação alemã, enfim. Então, inclusive nesse sentido desse reposicionamento de marca, ele se dá muito mais por meio da forma do que propriamente em relação ao discurso. A própria Meloni também é um exemplo disso, né? A exceção desse caso da guerra da Ucrânia, dessa aproximação em relação à OTAN, que ela rejeitava num primeiro momento. A Meloni mantém em larga medida as posições tradicionais que ela defendia na campanha, né? Posições essas que também têm uma certa ressonância com o eleitorado italiano, sobretudo na questão imigratória, né? A Itália é um dos principais países afetados e briga já há muito tempo por uma melhor redistribuição desses migrantes que chegam, no caso da Itália, sobretudo do norte da África, e encontra muita resistência dos países do norte, né? Ali no governo Merkel, a Merkel tentou adotar uma postura ligeiramente diferente. Isso acabou se voltando contra ela própria, né? Gerou uma certa insatisfação e impopularidade no meio eleitorado alemão com essa política de portas abertas que a Merkel procurou desenvolver ali durante a crise dos refugiados, né? E posteriormente essa política foi retomada com a eclosão da guerra da Ucrânia. Então, essencialmente em termos de posição, a gente pode falar que não houve uma alteração muito grande, mas que a forma como isso é feito e as figuras que são utilizadas para produzir essa normalização são essencialmente diferentes. E é nesse ponto que a imagem da Marine Le Pen, de certa forma, encontra um limite que necessita justamente da criação dessa outra liderança, uma liderança mais jovem, que dialoga através de um outro formato, que é
presente e sabe utilizar as redes sociais como ferramenta de mobilização. Então é nesse contexto que o Bardella se encaixa, não tanto do ponto de vista de uma moderação ideológica, mas mais de uma readequação da forma para gerar engajamento com esse eleitorado mais jovem. Aliás, deixa eu fazer tentar fazer uma comparação aqui, né? Eu mencionei essa situação da França, né, que logo depois de um grande avanço da extrema-direita nas eleições europeias, tem o presidente chamando eleições nacionais antecipadas, né, como a gente viu, num intervalo de tempo muito curto, né, 30 dias, basicamente, depois daquelas eleições europeias. Ou dessas, né? Estão tão perto que é melhor falar dessas do que daquelas. Agora, em Portugal, me parece que a gente teve uma coisa quase que invertida, né? Você teve eleições recentes também, decorrentes de uma dissolução do parlamento, para o governo, né? E aí gerou aquela fragmentação, mas o Chega, partido da extrema-direita portuguesa, cresceu muito. E agora, logo depois, né? Que chegou 2 meses, né? Creio eu, das eleições portuguesas, você tem as eleições europeias com o Chega flopando, para usar uma linguagem das redes sociais, já que a gente estava falando disso também. Você consegue entender o fenômeno ali, o que aconteceu? É um caso muito curioso, né? Dentro da Europa, a gente pode pensar em alguns blocos de países que enxergam as eleições europeias de maneira ligeiramente distinta. No caso de França e Alemanha, a gente pode falar em uma correlação bastante expressiva entre eleições nacionais e eleições europeias, onde as eleições europeias acabam servindo, né, e eu fiz essa comparação também quando estive na PUC em São Paulo com o Davi, funcionam como uma espécie de midterm, né, para usar o referencial dos Estados Unidos. Elas acabam servindo como uma espécie de referendo do governo em questão e, sobretudo, servem como catalisadores desse voto de protesto, né? Então, em parte, esse desempenho tanto do Rassemblement National quanto da AfD, ele reflete essa correlação entre eleições nacionais e eleições europeias. Não necessariamente nas mesmas proporções. É muito provável que, por exemplo, numa eleição nacional, a gente não observe uma vitória tão expressiva do Rassemblement National sobre a coalizão governista como a gente observou nas eleições europeias. Ainda assim, o que essas eleições europeias sinalizam é que, muito possivelmente, eles serão o maior partido ou serão a maior bancada do parlamento francês a partir dessas próximas eleições que foram convocadas pelo Macron. O caso da Península Ibérica é muito curioso porque essa correlação ela já não tem a mesma força. A gente observa uma certa dissociação entre eleições europeias e as eleições nacionais, onde determinadas questões relacionadas, por exemplo, à política ambiental, o Green New Deal, acaba tendo uma relevância maior do que a própria questão da imigração, que no âmbito nacional, por exemplo, tem uma influência muito maior, e foi, em parte, onde o Chega, como basicamente todo o resto da ultradireita europeia, se criou. Foi em cima dessa pauta anti-migratória, em cima do discurso xenófobo, explorando determinados elementos intolerantes da sociedade portuguesa, que o Chega essencialmente conseguiu esse sucesso eleitoral nacional. Mas isso não necessariamente existe uma certa dissociação não só entre o perfil do eleitorado, né, de eleições europeias versus eleições nacionais. O perfil do eleitorado que tende a se engajar em eleições europeias, ele já é necessariamente um perfil muito mais pró-europeu do que necessariamente um perfil mais nacionalista. Então esse é um aspecto que eu acho que vale a pena chamar a atenção. Inclusive, o voto é facultativo, né? Exato, o voto é facultativo e o comparecimento tende a ser baixo, né? A gente dificilmente tem um comparecimento aí acima de 60% em eleições europeias. E, em larga medida, isso acaba beneficiando os partidos pró-europeus, e, em parte, isso também explica o caso do fenômeno húngaro, do fenômeno na Eslováquia, na Polônia, onde isso não significa, né, o resultado das eleições europeias não necessariamente significa uma perda de poder por parte de partidos como o Fidesz, e sim o fato de que, tradicionalmente, um perfil de eleitor mais pró-europeu tende a comparecer em maior número nas eleições europeias. Então, a minha hipótese
Eu não olhei essencialmente o caso português muito a fundo, mas a minha hipótese é que esses elementos eles se conjuguem na explicação do porquê dessa diferença em relação aos votos dados ao Chega nas eleições nacionais em comparação com as eleições para o Parlamento Europeu. Quer dizer, não é, portanto, uma lufada de esperança para aqueles que, vamos dizer, não necessariamente a chegada da extrema-direita ao poder num país como Portugal, por exemplo. Não necessariamente. É claro que a gente tem um histórico também em Portugal de governos de esquerda relativamente bem-sucedidos, né? Ou de coalizões mistas, né? A gente tem a famosa geringonça portuguesa, que acabou sendo relativamente bem-sucedida, e a exceção do escândalo específico que acabou levando à renúncia do presidente, né? Era um partido que era uma coalizão, na verdade, que vivia um momento de popularidade relativa dentro de Portugal. Não fosse aquele escândalo, provavelmente teria conseguido e um escândalo que, na verdade, atingiu o primeiro-ministro, porque o cara envolvido no escândalo era um homônimo do primeiro-ministro. Exatamente. Que e o governo acaba caindo por um acidente. Piada de português, né? Exato. Então esse é muito curioso, porque não era necessariamente um governo impopular, é um governo que cai por conta de uma questão extremamente circunstancial, e que acaba justamente levando até a esse incremento do ponto de vista do número de votos concreto, né, e da participação do Chega no parlamento. Então tem esse aspecto. Eu diria que tem vários... A União Europeia, ela se estrutura em torno de vários grupos que percebem as instituições europeias de forma diferente. Existem países onde as instituições europeias e as instituições nacionais são completamente dissociadas, as pautas são completamente dissociadas, e existe uma baixíssima correlação entre os resultados das eleições nacionais e os resultados das eleições europeias. Mas existem países, e nomeadamente esses dois, França e Alemanha, são talvez os países onde mais se observe uma correlação entre eleições europeias e eleições nacionais, na medida em que elas são encaradas, né, mal comparando, quase que como essas midterms americanas, e acaba imobilizando um certo voto de protesto contra o governo de ocasião. Agora, enquanto na Europa a extrema-direita fica se batendo contra os imigrantes, né, do lado de cá, né, no Brasil, a gente vê uma extrema-direita que, enfim, tem na questão migratória um problema. O Brasil não é um país em que esse assunto apareça. Tem só aqueles episódios muito pontuais e anedóticos, né, do sujeito, há um tempo atrás já, que resolveu ser rude com um frentista haitiano, coisas desse tipo. Mas são muito episódicos mesmo. Não é aquilo que explica. A nossa extrema-direita se foca muito no tal do anticomunismo, né? No meio do que as pessoas têm. Então tem comunista embaixo da cama, tem comunista em cima do lustre, né? Sabe-se lá de onde que eles vão aparecer, né? Enfim, dentro do armário. E você faz uma pesquisa que justamente trata dessa questão, né, numa perspectiva histórica de mais longo prazo, né, e não na conjuntura imediata, do anticomunismo como um fator importante na política brasileira, na relação, inclusive, do Brasil com outros países, e do anticomunismo, inclusive, como um fator de reforço da extrema-direita. Você pode falar um pouco dessa pesquisa, que eu acho muito interessante, seria interessante entender isso? Claro. Só contextualizando um pouco essa questão do anticomunismo historicamente, né? Basicamente desde ali do final da Primeira Guerra Mundial, né? Sobretudo com o estabelecimento da Terceira Internacional, a questão do comunismo, a ameaça da Revolução Mundial, são temas que são mobilizados por essa direita e que vão ser importantes na construção ou na mobilização de determinados afetos ligados ao medo, né? O medo dos comunistas da pobreza que existia na União Soviética, por exemplo. Isso vai ser uma ferramenta discursiva que vai ser mobilizada por essa extrema-direita. A questão de figuras hiperbólicas, né? O comunista colocado como uma espécie de animal raivoso, feroz, queria devorar o Ocidente.
Então existe, a partir de 1919, né, sobretudo com o estabelecimento da Terceira Internacional, toda uma mobilização por parte dessa extrema-direita que vai ocorrer na Europa, que começa na Europa, mas que toma conta também dos Estados Unidos e também do Brasil. Né, o governo Vargas, em seu momento, vai mobilizar a questão do anticomunismo, sobretudo a partir de 1935, né, quando a gente tem ali o Levante Comunista de 35, essencialmente ele vai ser uma ferramenta importantíssima na consolidação da narrativa que justifica o Estado Novo, né, 2 anos depois. Então, a gente observa que já desde antes, né, do que se convencionou classificar como Guerra Fria, o anticomunismo era uma ferramenta mobilizada por diferentes movimentos dentro de várias correntes do espectro político, justamente para evocar esse sentimento de ansiedade, esse medo em relação ao que é diferente, e capitalizando na ausência de informação que as pessoas tinham a respeito, por exemplo, do que era o cotidiano na União Soviética, né? Então, isso permitia a construção de uma espécie de caricatura do que era o comunismo, do que eram os comunistas, do que seriam as práticas associadas ao comunismo. No caso do nazismo histórico, por exemplo, isso vai ser muito associado ao antissemitismo, né? A figura do judeu-bolchevismo vai ser absolutamente central para a construção desse mito do inimigo externo que estaria coligado com o objetivo de destruir a nação alemã. Isso vai ser um elemento mobilizador importantíssimo do nazismo na década de 30, né? E esse discurso, de certa forma, ele perdura durante a Guerra Fria. Então existe uma continuidade, né? A Guerra Fria não é necessariamente o início do processo de construção do discurso anticomunista, mas na verdade existe uma continuidade entre aquilo que vinha sendo desenvolvido antes, né? Sobretudo a partir de 1918 até 1945, e aquilo que vem sendo desenvolvido depois, durante o período da Guerra Fria. Muitas das mesmas ferramentas discursivas, mesmas estratégias de propaganda, elas vão ser mobilizadas. Com o fim da União Soviética e o fim da Guerra Fria, ocorre uma desmobilização dessas ferramentas discursivas e desse discurso anticomunista. Ele acaba perdendo um pouco de relevância na medida em que a União Soviética deixou de existir, e no curto prazo isso produz uma certa sensação de vitória da democracia liberal, né? A gente tem a obra do Fukuyama ali, O Fim da História, uma série de discursos sendo advogados em torno da ideia da vitória da democracia liberal sobre o socialismo, que o socialismo teria deixado de ser percebido como uma ameaça. Só que a partir do momento em que ocorre a ascensão, ainda que com todas as suas limitações, de determinado segmento da esquerda, sobretudo aqui na América Latina, ocorre uma remobilização desse discurso da Guerra Fria, né? Discurso esse que também era defendido pelas ditaduras militares latino-americanas. Né? Então a gente tem, no caso concreto do Bolsonaro, e o caso argentino e chileno são um pouco mais complexos porque a cultura de memória desses países é muito diferente. Então é mais difícil para uma figura, por exemplo, como Milei, mobilizar a ditadura militar argentina como algo positivo. Isso não necessariamente é o caso do Brasil. Né? Se construiu um consenso democrático ali que durou essencialmente os anos 90, e a partir dos 2010, sobretudo, diria que a gente pode começar ali a partir do escândalo do Mensalão, passando pela Lava Jato, essas ferramentas elas passam a ser remobilizadas, e aí o bolsonarismo estrutura parte do seu arcabouço ideológico, né, não é a sua totalidade, obviamente, em torno disso, remetendo justamente a essa memória da ditadura militar e reavivando a narrativa do próprio regime em relação a si próprio. Então a ideia de que os militares salvaram o Brasil do comunismo e de que figuras desse espectro político, como é o caso do próprio Bolsonaro, seriam uma espécie de reedição desse processo de salvamento que ocorre em 64. Então ocorre toda uma remobilização dessas ferramentas que cumpre essencialmente alguns propósitos. Né? O primeiro propósito é a criação de um inimigo, né? A criação de uma vidraça onde eu possa jogar pedra. Né? Então, e isso acaba sendo uma ferramenta relativamente fácil, na medida em que se mobiliza uma associação entre comunismo e, por exemplo, pauta de costumes. Né? Então, a construção, o comunismo ele deixa de ser enxergado, né? Ele inclusive não é mais chamado de comunismo na maioria dos casos, né? Se atribuem outros nomes, marxismo cultural,
lulopetismo, existe uma série de adjetivos que vão ser depois mobilizados por essa extrema-direita contemporânea, justamente que remetem a esse anticomunismo que era típico do regime militar. Né? Então, nesse sentido, um primeiro objetivo é justamente a construção desse inimigo, né? A construção dessa figura que mobiliza esse afeto, esse medo da população de que a sua terra ou a sua propriedade vai ser expropriada, ou de que eventualmente vai ocorrer a criação de um estado policial no Brasil ou algo do gênero, né? Se mobiliza esse medo dessas práticas que são tradicionalmente associadas ao comunismo, justamente para defender a posição desses movimentos, como é o caso do bolsonarismo, como uma espécie de salvadores do povo brasileiro contra o comunismo. E um segundo ponto que eu diria que também é relevante é a dissociação ou a desconstrução de uma visão negativa em relação ao próprio regime militar, na medida em que esses movimentos, como é o caso do próprio bolsonarismo, têm uma relação muito próxima com o regime. Houve uma tentativa em seu momento de se dissociar essa imagem, né, ali nos anos 90, partidos que descendem diretamente, né, de partidos que estavam ativos ali no contexto da ditadura militar, se colocam como partidos não de direita, porque se posicionar como um partido de direita associaria aquele partido necessariamente ao regime, então eles se convertem em partidos de centro, né, ou pelo menos assim eles se apresentam, exatamente. Foi então assim, pelo menos 2013, assim eles se apresentam. Exato, exatamente. Então, até 2013, acho que esse é um marco interessante, existe essa... eu não vou me recordar do nome da autora que defende essa tese, mas ela fala de uma direita envergonhada. Né? Existe um certo receio em classificar-se como direita, porque necessariamente classificar-se como direita remete a essa associação, que até aquele momento era vista como extremamente negativa, com o regime militar. A partir de 2013 isso começa a mudar. E essa mobilização do anticomunismo, ela se dá muito em torno da relegitimação do regime militar e de uma reapropriação ou de de um resgate da ideia de direita como um campo legítimo dentro da política, né? Do certo orgulho de se dizer de direita e de não temer necessariamente essa associação com o regime militar. É esse Pelo contrário, outro às vezes se aspecto. jactando da associação. Exato. Exatamente. Mobilizada muitas vezes justamente em torno desse discurso anticomunista. A ideia de que os militares de 64 impediram que houvesse um golpe comunista no Brasil e de que Jair Bolsonaro, chegando ao poder, impediu que houvesse uma espécie de golpe neocomunista, petista no Brasil. Então, a mobilização desse anticomunismo, eu escrevi até um artigo a respeito disso, né, de como essa memória do regime militar ela foi instrumentalizada pelo bolsonarismo, e essencialmente eu identifico esses dois principais eixos, né, a criação do inimigo e, de certa forma, uma reabilitação da memória do regime militar que permita o resgate do rótulo direita como algo aceitável dentro do debate político brasileiro. Aliás, a autora não é a Gabriela Tarou? É dela que você estava falando, talvez? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu não me recordo do nome precisamente, mas eu utilizei... usou essa expressão para falar dela. Um pouco. Quer dizer, a gente saiu da direita envergonhada à direita sem vergonha, né? Exato, basicamente. E muito passa justamente pela mobilização... não só do ponto de vista da propaganda, como também do ponto de vista da memória histórica do regime militar, do anticomunismo como uma ferramenta de construção dessa identidade política dessa direita bolsonarista. Bem. Vinícius, ótima conversa, muito esclarecedora, muito importante para a gente entender a situação europeia, e muito legal esse acréscimo aqui que você trouxe nessa última parte aqui dessa conversa, mas não é a última ainda, é isso que eu ia dizer. Se você ainda tiver algum ponto, eventualmente algum caso nacional que você ainda gostaria de tratar, ou algum outro aspecto, não precisa ser necessariamente isso, que a gente porventura não tenha coberto, você possa fazer isso agora e aí na sequência você faz também as suas amarrações finais, por favor. Perfeito, Cláudio, obrigado.
Então, apenas para concluir o raciocínio, né, voltando ao tema das eleições europeias, para tentar amarrar um pouco aquilo que foi discutido até o momento, eu acho que o que é relevante é a gente entender as nuances desse resultado mais do que o elemento concreto do resultado, na medida em que, por exemplo, essa narrativa que vem sendo difundida pela imprensa, né, sobretudo da ascensão de uma extrema-direita e uma preocupação ainda maior com a ascensão da extrema-direita do que em um momento anterior a essa eleição, ela em grande parte se sustenta em torno de dois casos muito específicos, dois casos que são emblemáticos. Então, ao mesmo tempo em que não cabe talvez uma hipertrofia da relevância desse resultado, também isso não significa que seja um resultado que não deva ser visto com preocupação, na medida em que Alemanha e França são dois dos principais países do bloco e de que essa ultradireita, né, representada pela Meloni no caso da Itália, já está relativamente consolidada no contexto italiano. Então, de fato, é preciso olhar para isso com uma certa preocupação, ainda que quando se olha para outros casos, né, ainda que menores e que tenham menos relevância dentro do Parlamento Europeu por serem países com uma menor população, a história é um pouco mais complexa, né, e a gente observa, inclusive, movimentos de esquerda, por exemplo, nos países nórdicos, ganhando algum espaço adicional em cima de movimentos de direita que compõem o governo. Então a gente tem uma história bastante complexa, com diversas variações regionais, e é importante a gente sempre ter em mente que, apesar de França e Alemanha terem uma representatividade maior do que os demais países, né, e uma importância econômica maior que os demais países no contexto da União Europeia, foi nesses países essencialmente que se observou o grosso desse ganho da extrema-direita, sendo que a extrema-direita, inclusive, performou abaixo daquilo que se esperava em alguns casos que a gente citou aqui, né? Citamos a Hungria, citamos Portugal, citamos Espanha, citamos Polônia, né? Foram alguns dos casos onde essa ultradireita acabou não conseguindo performar da maneira como se esperava. Então, longe de ser algo simples ou monolítico, na verdade, essas eleições elas sinalizam para uma diversidade de contextos nacionais que vão se desenrolar agora, sobretudo nas eleições nacionais e regionais de cada país, né? No caso concreto da Alemanha, só para acrescentar, já que esse é o caso que eu conheço melhor, nós teremos aí, já em setembro, uma boa sinalização a respeito do quão relevante foram esses resultados das eleições europeias para o contexto nacional europeu, na medida em que temos eleições na Turíngia. E existe a expectativa de que... Um dos Länder, né? Um dos estados alemães. Né? Exatamente, um dos novos estados alemães, né? Como são referidos os estados que foram incorporados à Alemanha Federal após a reunificação. E é um dos estados onde a AfD tem uma popularidade bastante expressiva, onde venceu de forma bastante contundente nas eleições para o Parlamento Europeu. E existe a expectativa de que a AfD amplie o número de parlamentares, tanto no executivo quanto no legislativo distrital, nessas eleições de setembro. Então, eu diria que essas eleições vão talvez dar para a gente, pelo menos no caso da Alemanha, uma sinalização mais concreta de até que ponto essa correlação entre eleições nacionais e eleições para o Parlamento Europeu ela tende a se manter nos próximos anos. Muito bem. Brigadíssimo, então, Vinícius. Realmente, como eu falei, muito boa essa conversa, tremendamente esclarecedora. Bem, quero aqui, além de agradecer ao Vinícius por essa conversa, quero, como faço sempre no encerramento, agradecer a todos e a todas que têm acompanhado Fora da Política Não Há Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast, que está disponível em mais de 20 plataformas de áudio, e no Spotify em particular, com a possibilidade de vídeo. E quero, claro, também agradecer a todos e a todas que têm aqui contribuído para o projeto do canal, né, por algum dos instrumentos, né, que estão disponíveis para isso. Pode ser o botãozinho do Valeu Demais, aquele botão do coraçãozinho embaixo do vídeo do YouTube que permite uma contribuição pontual do valor que a pessoa achar que deve. Pode ser também no valor que a pessoa achar que deve, fazendo uma contribuição continuada, se tornando membro do canal, se inscrevendo por intermédio do Clube dos Canais do YouTube, ou ainda, de forma parecida, quem não quiser usar o YouTube como instrumento, fazendo uma assinatura simbólica no site de financiamento coletivo benfeitoria.com. E aí o endereço é benfeitoria.com/apoio Fora da Política Não Há Salvação, tudo junto, sem acento, sem nada. E ainda, claro, por esse outro caminho,
fazendo até, para quem assim preferir, um Pix. E a chave Pix do canal é contato@foradapolítica-não-há-salvação.info, que é também o e-mail de contato para quem quiser escrever, contato@foradapolítica-não-há-salvação.info. Bem, então, dito isso, eu reitero aqui meu agradecimento ao Vinícius, me despeço dele, me despeço de todo mundo. Até a próxima. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.